Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, sabadão, 19 de abril, dia do Índio e é dia do Vasco também. Vasco e Flamengo, Clássico dos Milhões, vai ser realizado neste sábado às 18h30 no Maracanã. E esse jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E com certeza esse vai ser aí o pior cara a cara do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A comparação contra o time do Flamengo vai ser muito difícil, mas vou estar aqui comparando sem nenhum clubismo, comparando aqui carreira por carreira, atuação em 2025. Então vamos começar então a falar a respeito dos goleiros. Léo Jardim, de 30 anos, está no time do Vasco desde janeiro de 2023. O seu contrato termina agora em dezembro de 2025, mas tem uma cláusula que faz com que o Vasco tenha mais um ano de contrato, automaticamente. Em 2025 disputou 18 jogos, tomando 20 gols. E vamos comparar com Augustinho Rossi, goleiro do Flamengo. No Flamengo desde julho de 2023, o contrato do jogador vai até dezembro de 2027. Nesse ano já disputou 15 jogos e tomou apenas 7 gols, então é uma média muito boa. É bem protegido pelos seus zagueiros e pelo seu meio campo ali, que protege muito a zaga. Mas ele tem ali algumas valências que leva vantagem aí sobre o Léo Jardim, que é a saída de bola com os pés, Ele tem ali uma boa saída de bola, tem um bom controle, bons lançamentos, é um cara que sabe jogar com o pé, não se desespera, enquanto o Léo Jardim tem uma dificuldade muito grande debaixo da trave. O Léo Jardim leva vantagem sobre o Rossi, mas o Rossi tem ali essa vantagem que hoje em dia o futebol exige muito dos goleiros, a saída de bola, a bola toda hora está chegando ali na pequena área e o goleiro tem que ter aí esse toque de bola refinado, e o Rossi tem esse toque de bola e vai estar levando aí o meu voto por causa dessa vantagem aí em cima do Léo Jardim. Chegamos à lateral direita, Paulo Henrique, de 28 anos, contra o Wesley, de 21. O Paulo Henrique está no Vasco desde janeiro de 2024. O contrato com ele vai até dezembro de 2027. Esse ano foram 17 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. E o Wesley tem aí o contrato até 2028. Chegou no Flamengo em janeiro de 2023. Esse ano já jogou 16 jogos, fez 1 gol e 2 assistências. Mas o Wesley vai estar levando meu voto por causa da sua presença na seleção brasileira. Os dois jogadores se equivalem muito, As características dos atletas são idênticas. Os jogadores têm ali no seu potencial a força física. É um jogador que vai muito no ataque. Vai estar levando o meu voto aí, o Wesley, lateral direito do Flamengo. Chegamos na zaga central, João Vitor, 26 anos. Jogador chegou ao Vasco em janeiro de 2024, tem contrato até dezembro de 28. Esse ano jogou 17 partidas, não fez nenhum gol e também não fez nenhuma assistência. Vou estar comparando ele com o Danilo, de 33 anos, Desde o Flamengo, desde janeiro agora de 2025, contrato até dezembro de 2026, e jogadores de características diferentes. O João Vitor é um cara muito veloz, um cara que tem ali no seu poder ofensivo a sua melhor característica. Vem oscilando muito em 2025, deixando muito a desejar, principalmente nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, falhou bastante. Então é um cara que está aí no viés de baixa, tá psicologicamente abalado, a torcida tá pegando no pé do João Vitor. E o Danilo é um cara que já participou aí da seleção brasileira, 33 anos, é de origem da lateral direita, mas é um cara que jogou muito tempo na Europa, se adaptou ali à função de zagueiro central. Esse ano jogou 6 jogos, fez 1 gol e não deu nenhuma assistência. É um cara que tá brigando ali com uma zaga muito boa, com banco de reserva, mas está aproveitando a oportunidade que o Léo Ortiz está machucado. Danilo vai estar levando meu voto porque já participou da seleção brasileira, tem uma carreira na Europa consolidada, então esse voto vai para o zagueiro central do Flamengo. Pegamos a quarta zaga, então vamos falar a respeito de Lucas Freitas, 24 anos, chegou ao Vasco em janeiro de 2025, tem um contrato até dezembro de 2027.
Nesse ano jogou 11 jogos, fez uma assistência e não fez nenhum gol. Contra 9 anos, está no time do Flamengo desde 2020, titular absoluto do Flamengo, tem contrato até dezembro de 27, um gol em 15 jogos e nenhuma assistência. Essa comparação chega a ser covardia. Léo Pereira já chegou à seleção brasileira, é um cara que é titular absoluto do Flamengo, né? Então é um jogador que tem ali um bom toque de bola, se enrola um pouquinho quando pressionado, mas é um cara que tem categoria, já chegou à seleção, então vai estar levando o meu voto. O Lucas Freitas está começando a carreira agora, né? 24 anos, é um cara que veio de graça para o Vasco, chegou sob forte desconfiança, vem conquistando ali o seu espaço aos poucos, mas ainda é reserva do Vasco, então o Léo Pereira vai estar levando mais um voto aí para o Flamengo. Na lateral esquerda, Lucas Piton, de 24 anos, está no Vasco desde janeiro de 2023, contrato até dezembro de 2028, né? 18 jogos, nenhum gol e 2 assistências em 2025. Vai estar sendo aí comparado ao Ayrton Lucas, que é o reserva do Flamengo. O Alexandre não vai jogar por desconforto, então vai estar sendo poupado. Ayrton Lucas, de 27 anos, está no time do Flamengo desde janeiro de 2023. Seu contrato vai até dezembro de 2027. Esse ano jogou 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Essa comparação, né, vou dar um voto para o Lucas Piton, mas o Piton é titular absoluto do Vasco, é um cara que tem ali um bom toque de bola, uma boa subida ao ataque, é um cara que ano passado combinou muito com o Verratti, dando muitas assistências, fazendo gols também pelo Vasco. É um cara importante, tanto que é o titular absoluto do Vasco, enquanto o Ayrton Lucas nunca se firmou no time do Flamengo. É um cara que vem sempre na reserva, é muito contestado pela torcida. Então o meu voto vai ser para o Lucas Piton na lateral esquerda do Vasco. Pegamos a volância, a comparação agora é entre Hugo Moura, de 27 anos, contra Eric Pulgar, de 31. O Hugo Moura, que chegou no Vasco em junho de 2025, tem contrato até dezembro de 2026, jogou 19 jogos em 2025 com um gol e 2 assistências. Enquanto o Eric Pulgar, de 31, chegou aí em julho de 2022, tem contrato até dezembro de 2027. Esse ano já jogou 16 vezes, um gol e nenhuma assistência. São jogadores que defensivamente têm a mesma característica, são dois cão de guarda, né? Aquele jogador que protege ali a zaga, o que dá o primeiro combate ali aos atacantes. Então, jogadores que se equivalem tecnicamente na parte defensiva. Já na parte ofensiva, o Hugo Moura leva uma vantagem, que é um jogador que chega mais na área, né? Ele conduz mais a bola, tem um bom lançamento, uma boa virada de jogo, enquanto o Eric Pulgar é um cara que, além de ser muito combativo, ele carrega mais a bola. Então, na minha opinião, as características do Hugo Moura são melhores do que a do Eric Pulgar, apesar do que o Eric Pulgar é um cara de seleção chilena, né? Um cara que tá sempre constantemente sendo convocado pela seleção do Chile, mas a gente sabe que o futebol chileno é um futebol abaixo do brasileiro, então ser convocado para o Chile é muito mais fácil do que ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho que o Hugo Moura poderia até ter uma oportunidade, que é um cara, inclusive, que é das divisões de base do Flamengo, é um cara que já jogou nas divisões de base da seleção brasileira, mas na principal ainda não teve uma oportunidade. Mas mesmo assim, vou dar o voto para o Hugo Moura, que eu gosto mais das características desse jogador. Então o Hugo Moura é o voto para a cabeça de área desse confronto. Voltamos aí à segunda volância. O Vasco tem aí o Tietê, de 32 anos, né? Um jogador que chegou ao Vasco em janeiro de 2025, tem contrato até dezembro de 26, tem ali 14 jogos esse ano, 3 assistências. Então é um cara que conduz mais a bola, é um cara que tem ali uma combatividade um pouco melhor do que o Nico de la Cruz, de 27 anos, que chegou ao Flamengo em janeiro de 24, tem contrato até junho de 28, 12 jogos, um gol e nenhuma assistência esse ano no Flamengo. Então é um jogador que tem aí um poder defensivo melhor do que o Tietê. Tem ali um bom toque de bola também, é um cara que bate muito bem falta, tem a bola parada, uma das suas melhores características, é um cara que toca muito bem a bola, não conduz tanto
como o Tietê. Então eu vou estar dando aí o meu voto ao Nico de la Cruz, que é um cara que, na minha opinião, se adapta melhor ao esquema tático do Flamengo do que o Tietê, que é um cara que conduz mais a bola. Eu acho que o Vasco precisaria de um segundo volante com as características do Nico de la Cruz, que protegesse mais e tivesse um toque de bola mais refinado. Então, infelizmente, o Tietê fica um pouco abaixo, o voto vai ser do Nico de la Cruz. Chegamos ali ao terceiro homem de meio de campo, né? O principal jogador do meio campo, Felipe Coutinho, 32 anos, no Vasco desde julho de 2024, o contrato vai até junho de 2025, então o contrato do Coutinho tá para acabar, mas deve ter aí uma renovação sem problema. Jogador que em 2024 chegou com desconfiança, né? Muito mal fisicamente, mas em 2025 vem surpreendendo, vem agradando muito a torcida. A torcida tá ficando empolgada de novo com a presença do Coutinho, que já fez 14 jogos esse ano, 5 gols e 2 assistências. Então ele participou aí de pelo menos um gol a cada 2 jogos, então é uma média importante para um jogador que é o cérebro do time do Vasco. Então vamos comparar com a Arrascaeta, de 30 anos, no time do Flamengo desde janeiro de 2019, vai ter contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, e esse ano 16 jogos, 6 gols e 4 assistências, tem um número melhor do que o Felipe Coutinho, né? Também tem uma sequência no Flamengo melhor do que a do Coutinho, mas o Coutinho tem uma carreira muito mais consolidada do que o uruguaio, já chegou à seleção brasileira, já disputou Copa do Mundo pela seleção brasileira, já jogou no Barcelona, no Arsenal, Bayern de Munique, tem um nome na Europa muito maior do que o Arrascaeta, que nunca participou do futebol europeu. Então Felipe Coutinho, por ter uma carreira mais consolidada na Europa e já ter disputado uma Copa do Mundo, vou dar dando o voto ao Felipe Coutinho nessa armação do meio de campo. Chegamos ao ataque. Ryan, de 18 anos, tomou a posição aí do Garré. O Ryan, que está no time principal do Vasco desde julho de 2023, tem contrato até dezembro de 2025, já está renovando o contrato por mais um ano. Esse ano foram 19 jogos, 5 gols e 1 assistência, só que esses 5 gols não foram feitos todos pelo Vasco. Tem gols aí que ele fez no Sul-Americano, né, do Sub-20, ele que foi um dos principais jogadores da equipe brasileira. Então o Ryan esse ano já fez 5 gols na sua carreira em 2025. Vamos estar comparando aí com o Gerson, jogador de 27 anos, não é a mesma posição. O Gerson é um jogador mais de meio campo, mas ele joga ali pelo lado direito da equipe do Flamengo. Ele que está no Flamengo desde janeiro de 2023 e com contrato até dezembro de 2030, então tem muito tempo aí no Flamengo. São 14 jogos, 1 gol e 2 assistências esse ano. Os números do Ryan tá melhor do que o do Gerson, mas não tem como comparar. O Gerson, jogador que está jogando na seleção principal, jogador que já jogou na Roma, já jogou lá no futebol italiano, em várias equipes, é um cara que já participou também da equipe na França, jogador que vem se destacando, é o principal, um dos principais jogadores do time do Flamengo. Então não tem como eu não dar o voto para o Gerson, que na minha opinião é o melhor meio campo aí da seleção brasileira, é um cara aí que merece estar sendo titular, mas na seleção brasileira acaba sendo reserva. Não entendo as escolhas dos técnicos brasileiros. Chegando a outra ponta esquerda, né? Nuno Moreira, 25 anos, no Vasco desde fevereiro de 2025, tem um contrato até dezembro de 2027, um cara que chegou conquistando, né, a torcida do Vasco, 14 jogos, 4 gols e 3 assistências. Esses gols também foram alguns gols que ele participou lá em Portugal, né, esse ano ainda. Então é um jogador importante que chegou, se adaptou rapidamente, está ajudando o Felipe Coutinho no seu crescimento na equipe, né? O Lucas Piton também vem se beneficiando com a presença do Nuno Moreira. É um jogador importante que o Vasco conseguiu contratar nessa janela do começo do ano. Vamos estar comparando o Nuno com o Michael, jogador de 29 anos, com contrato até 2028, né? Dezembro de 2028, chegou em agosto de 24, jogou 11 jogos esse ano, 1 gol e 3 assistências.
é um cara que tem uma característica diferente da do Nuno Moreira, é um cara mais veloz, que carrega muita bola, mas tem ali sempre a pior escolha, um jogador que não tem ali a característica de construir a jogada, né? Vai sempre para jogada individual, enquanto o Nuno Moreira é aquele jogador mais construtivo, não tem tanta velocidade, tem muito toque de bola, tem características até de meio campista, de meio armador, toca muito bem a bola, boa visão de jogo, chuta muito bem, acha bem os seus companheiros na parte ofensiva. Então o Nuno Moreira vai estar levando o meu voto, porque eu acho que o Nuno é mais importante para o Vasco do que o Michael é importante para o time do Flamengo. Chegando como no centroavante, vamos falar aí a respeito de Pablo Verratti, um dos principais artilheiros do Brasil aí, um cara importantíssimo para o Vasco, está no Vasco desde agosto de 2023, tem contrato até dezembro de 26, esse ano 18 jogos, 14 gols e 2 assistências, é um jogador importante para o ataque do Vasco, é o nosso principal atacante, capitão do time, é um cara que tem ali uma vontade de vencer muito grande, uma determinação, corre muito, luta o tempo todo, até atrapalha essa gana dele de tomar a bola do adversário, que ele acaba correndo ali sem muito objetivo. É um cara que tem uma deficiência na parte do jogar com a bola no chão, né? Mas no alto é o principal cabeceador do mundo no momento. Vamos comparar ele aí com o Gonzalo Plata, de 24 anos, o equatoriano que chegou ao time do Flamengo em agosto de 24, tem contrato até junho de 2029, 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. É um cara que está aproveitando aí a oportunidade que o Bruno Henrique está passando por um problema particular. No último jogo não participou, então eu acho que o Gonzalo Plata vai continuar como titular, e nessa comparação com o Verratti chega a ser covardia. O Verratti não tem como votar contra, é um cara aí que até os flamenguistas teriam certeza aí que iriam votar no Verratti, o jogador do Vasco da Gama. Vamos falar agora a respeito dos comandantes das equipes, né? Fábio Carille, de 51 anos, no clube desde dezembro de 2024, 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 28 gols feitos e 20 sofridos. É um treinador aí que está muito contestado no Vasco, chegou com uma desconfiança muito grande, a característica aí de treinador que gosta de jogar defensivamente, aquele futebol reativo, não agrada a torcida do Vasco, que vem desde a sua chegada reclamando, né, com a diretoria do Pedrinho. Então está muito contestado, os números não são dos piores, né? 9 vitórias em 18 jogos, praticamente aí 50% de aproveitamento. Então, um treinador que está contestado, e se não vencer esse jogo contra o Flamengo, com certeza vai ser mandado embora e o Vasco vai ficar aí sem o seu técnico. Comparar com o Felipe Luiz, o jovem treinador de 39 anos, chegou aí em setembro de 2024 e é um cara que já conquistou a torcida do Flamengo, já era atleta do Flamengo, se aposentou, assumiu a divisão de base do Flamengo, foi campeão, né? E foi dada aí a ele a oportunidade de pegar o time titular do Flamengo, time principal. A maioria dos jogadores que ele está comandando jogaram com ele, né? Ele que até bem pouco tempo era atleta, como eu falei, e é um cara que vem se destacando muito no futebol brasileiro. 18 jogos, 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 38 gols feitos contra 7 sofridos. Então é um jogador que tem características ofensivas. Ele disse que se espelha muito no Jorge Jesus, e por ter sido um atleta que fez a sua carreira principalmente no futebol europeu, adquiriu ali a experiência, né, a visão de jogo dos europeus, aquela sistema tático muito ofensivo, e eu acho que ele vai ser aí um dos principais técnicos do Brasil em pouco tempo. Já é um dos principais técnicos, mas daqui a pouco ele vai estar com certeza aí angariando aí a um cargo da seleção brasileira. Então meu voto para técnico dessa equipe vai ser o do Felipe Luiz, treinador do Flamengo. O resultado desse cara a cara, como era previsto, eu achei que seria até mais vantajoso para o Flamengo. O Vasco teve 5 escolhas contra 7 do Flamengo. E a seleção das duas equipes ficou formada desse jeito: Rossi,
o Wesley, Danilo, Léo Pereira e o Piton, Hugo Moura, De La Cruz e Coutinho, Gerson, Verratti e Nuno Moreira, o técnico dessa seleção, Felipe Luiz. E aí, rapaziada, o que você achou desse time aí, desse cata-cata entre Vasco e Flamengo? Essa equipe aí chegaria em que posição? Seria campeão fácil? Estaria brigando ali na parte de cima da tabela? Deixa aqui o seu comentário a respeito das minhas escolhas e quem você escolheria, ou se você concorda aí com todos os jogadores que eu escolhi. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui! Assim é que eu gosto. Vê se me respeita. Assim é que eu gosto. Vê se me respeita.